Desta forma, eu vou perder o meu templo. Todo mundo está abrindo os olhos dos cristãos. O que eu faço? Preste bem atenção nessa matéria que eu estou colocando aqui junto com a minha fala, para que vocês tentem entender qual que era a função do dízimo e ofertas. Mais premissas, mais campanhas dentro das igrejas. Pastores, padres e outros mais dentro dessa função, ao invés de pregar o verdadeiro evangelho, estão fazendo com que as igrejas, os templos, sirvam de mercado de câmbio, para que assim eles possam ter tudo aquilo que eles desejavam na época que eram humildes. Então, vem o caso do Senhor. A palavra de Deus fala sinceramente que o dízimo era doado para órfãos, viúvas e os mais necessitados, e que 1/3 desse valor era dado para os sacerdotes. Mas como os levitas não aceitavam a situação e não davam da metade desses 1,3% do que eles recardavam para os sacerdotes, então, assim, foi tirado. Da mesma forma que Deus age com amor, com sabedoria, ele também usa a sua forma com temor, tirando aquilo que você poderia fazer para abençoar vidas. Muitos, ao invés de pregar o verdadeiro evangelho, fazer a graça de Deus acontecer para essas pessoas que não têm aonde tirar o seu ganha-pão, o seu alimento, utilizam para comprar bastante lotes, fazer mensuráveis templos terrestres para o povo, dizendo que aquilo ali é a casa do Senhor. Está mentindo, porque a casa do Senhor está em Israel. E mesmo assim, vocês ainda continuam pregando o erro, fazendo com que as pessoas tenham medo do Senhor, porque não estão dando o dízimo dentro das igrejas, dentro dos templos terrestres de nosso país. Prestem atenção, segue esta matéria e fiquem de olho, porque o Senhor está de olho em você. Faça o certo, preguem o verdadeiro evangelho e não roubem dos servos do Senhor, porque o Senhor está de olho em vocês. O dízimo era alimento, dízimo não era dinheiro. Dízimo era a 10ª parte da plantação dos judeus, que eles deveriam levar anualmente, não era todos os cultos. Anualmente eles tinham que pegar 10% da sua plantação e levar à casa do tesouro que ficava em Jerusalém, para sustentar os levitas que não tinham herança e não podiam trabalhar, porque eles ficavam dentro do templo em Jerusalém. Lá era a casa do tesouro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Diz o que estava acontecendo aqui? Como eles estavam em desobediência, não levando para os sacerdotes, e os sacerdotes, em consequência, em desobediência a Deus, Deus cerrou a janela dos céus. Era um pacto de dente por dente, olho por olho. Deus agia segundo as obras dos homens. Hoje é em graça, Deus não age segundo as minhas obras. Deus age segundo a sua graça e a sua misericórdia. Porque o favor agora é imerecido. Então Deus cerrou a janela dos céus. Como não chovia, eles não plantavam e não colhiam. De uma outra feita, continuou-se a desobediência. O que ficou? Deus enviou um gafanhoto chamado devorador. O que os pastores fizeram? O que eles, lindo de morrer, pior que os políticos aí, transformaram o devorador no diabo. É porque o diabo vai na tua casa. Meu amado, você acha que eu vou sair um domingo para vir num lugar, ouvir falar da palavra e o cara dizer que o diabo vai na minha casa? São ameaças. Porque quando eles não pegam na ameaça, ele pega no medo. E as pessoas saem com medo. Ai meu Deus, está vendo o que aconteceu? Está vendo? Foi por isso que você não deu dízimo. Dízimos eram alimentos. E que o povo tinha que dar anualmente. Pastor, mas por que o senhor prega isso? Porque essa é a verdade. E por que os pastores não pregam isso? Porque eles querem enriquecer. O cara abre uma igreja, chama o povo, ameaça, manda você dar 10% do teu salário. Se acontecer alguma coisa, porque o pastor é cheio de unção. Se não acontecer nada, você teve fé. Não teve fé.